Então, vamos agora para a disciplina de princípios econômicos. Nós vamos ver os principais problemas que nós temos nessa economia, né, dentro de administração. Então, vamos compreender hoje os problemas econômicos fundamentais, o que, como e para quem produzir, identificar também o significado e a diferença entre bens e serviços dentro de uma economia, relacionar as escolhas econômicas com a escassez e o que as necessidades humanas. Na aula passada, nós vimos a escassez e também as necessidades humanas, na semana passada, na aula. Agora, nós vamos dar sequência, falando agora dos problemas e dos significados. Então, na aula anterior, entendemos que a escassez nos obriga a fazer escolhas sobre como usar nossos recursos. Então, escolhemos o primeiro ou o segundo, escolhemos o que nós temos em mãos ou vamos em busca de um novo recurso. E é isso que nós vamos tratar agora. Hoje vamos descobrir quais são os principais problemas econômicos que todas as sociedades enfrentam e o que são os bens e serviços que fazem parte da nossa vida todos os dias. Então, nós vamos assistir esse pequeno vídeo aqui, ele é bem curtinho, e ele traz um pouquinho o que é recurso, então o significado de recurso, para depois poder entender no todo, certo? Dentro da economia. É um vídeo animado que traz o conceito. Vamos lá. Ok, pessoal, vamos refletir um pouquinho, então, sobre o que a gente viu. Então, lembrando o que é escassez, que a gente viu na aula passada e um pouquinho agora. Olha só, escassez é uma situação em que não há quantidade suficiente de uma coisa, um produto, um serviço ou um recurso, para satisfazer os desejos ou necessidades de todos. Então, nós vimos ali um pequeno vídeo falando na variedade de recursos que nós podemos ter. Esses recursos, então, eles podem estar sendo com quantidades necessárias, suficientes, ou de uma forma escassa, que a gente não tem, né? E que a gente precisa poupar, para que tenha para dividir, ou até mesmo para vários dias, vários meses, ou para redistribuir. Então, sobre isso, nós vamos pensar agora nos últimos anos. Nós tivemos aqui no Brasil, várias regiões do Brasil, que enfrentaram um período de seca, de racionamento de água. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas por causa da mudança climática e do aumento do consumo. Passaram por seca também aí? Numa época, sim. Então a gente vai refletir um pouquinho sobre isso, esses períodos de seca, ou até mesmo que você em casa teve que racionar água. Em alguns momentos você tinha água, outros você não tinha. Então, imagine que você e sua cidade está passando por um racionamento temporário de água. A torneira só funciona em determinados dias. Vamos pensar, alguns dias da semana. E você percebe que resta apenas 1/3 da água na sua caixa d'água. Lá, para quem tem caixa d'água, resta apenas 1/3. Então, só uma parte, se for dividir essa quantidade de água em 3 partes. Pergunta é, como você usaria essa água? Daria prioridade ao banho, à limpeza, comida, ou guardaria para emergência? O que vocês acham? Hein? O que vocês faziam? Se tivesse que racionar água, para que vocês deixariam? Tem pouca água, você só tem uma caixa d'água. Emergência, né? Comida e emergência. Tá. O que seria emergência para vocês daí? A comida já está ali, que vocês falaram, alimentação. Para tomar. Para tomar, tá. Ok.
Então, essa situação que vocês mostraram aí, quanto um recurso é limitado, a gente precisa fazer escolhas. Vocês viram que vocês ficaram naquela dúvida. O que escolher? O que realmente é necessário? Né? O que seria essa escassez diária ali e como que você ia lidar com esse tipo de situação? Então, é mais ou menos isso que pode, né, ou que já aconteceu, eu não sei ao certo aí como foi, mas não sei se chegou a ficar escasso a ponto de não saber o que escolher. Tá? Então, decidir como usar a água é um exemplo. Então, um exemplo real do que acontece em toda a economia. Sempre que há escassez, é preciso escolher o que produzir, como produzir e para quem produzir. Isso acontece também, vamos pensar na plantação de tomate. Se falta água, o que acontece com a produção? No plantio, o que acontece? Se faltar água, é secada, perder, né? Vai produzir, vai dar prejuízo. Pode dar prejuízo, daí o tomate provavelmente vai com um valor mais elevado para o supermercado, certo? Sim. Pois é, então é um reflexo da escassez. Agora, existem algumas questões que são desafiadoras para nós, ó. Os problemas econômicos fundamentais são eles: o que e quando produzir? Como produzir e para quem produzir? Nós falamos aqui do tomate, que é a produção de reserva. Só que, se aí não tivesse a plantação de reserva, né, no caso de tomate, aí na cidade de vocês de reserva, o que vocês acham que daria para produzir em grande escala? Pode ser soja, que eu sei que aí tem uma pequena produção de soja, ok? Mas Não é tão pequena, Soraya. não é tanto. Não. Tá. E como produzir? Essas pessoas que fazem o plantio do tomate, será que iam aceitarem fazer o processo de produção do soja? Segundo a soja, é muito investimento. Isso. E, então, se não dá essa plantação de soja, qual outro produto que daria para substituir a plantação de tomate que não tem tanto, assim, não é tão caro a produção? Madeira. Madeira. Tá. Segundo a nossa ATM aqui, a Eduarda, um pé de eucalipto são 75 centavos. Depende do lugar que é comprado. Só que é a longo prazo, né? Sim, é. A longo prazo, né? Então, teria que fazer plantações de árvores, certo? É. Então, e quem seria o beneficiado? Então, para quem que seria feita essa produção? Para quem seria feito? Para quem? Exatamente. Teria venda na própria cidade? Sim. E daria para enviar para outros estados? Sim. Então, a grande escala de venda. Sim. A madeira, sim. Sim, então tá bom. Importação, exportação. Aham, isso aí. Agora eu gostaria que vocês pensassem e respondessem essa questão. Olha só. É um desafio para vocês. Uma pequena empresa, ela possui recursos limitados e pode produzir apenas um tipo de produto por mês. Então, ela tem duas opções. Produto A, custo de produção R$ 600. Produto B,
Custo de produção, R$ 800. Então, tem uma diferença ali de R$ 200 entre o A e o B. O orçamento disponível da empresa é de 700. Qual produto essa empresa consegue produzir com os recursos que tem? Esse valor, o que conseguiria produzir? 600 e 800. O orçamento disponível da empresa é de 700. Verdura? Plantio de verdura? Pessoal, eu estou perguntando do produto A e do B, só isso. Esse A e esse B pode ser qualquer produção. Vou... Pessoal, já pensaram? Se eu tenho R$ 700, o produto A vale 600 e o produto B vale 800. Qual dos dois que eu posso comprar? O de 600. Claro, o produto A, né? Então, apenas o produto A, eu não vou conseguir comprar os dois. Então, a empresa, ele escolhe o produto A porque seu custo cabe dentro do orçamento. Tava tão fácil. Essa decisão mostra que os recursos são limitados. Então, nem sempre você pode fazer as duas opções. Nem tudo que pode ser produzido ao mesmo tempo. É preciso comparar os valores, né, e alternativas antes de decidir. E essa situação representa exatamente um problema econômico. Decidir o que produzir diante da escassez. Valores limitados para o produto, no caso o A e o B, eu não teria como comprar os dois. E muitas empresas se encontram nessa situação. Ou comprar o produto que vai eliminar as pragas lá da lavoura, ou comprar um produto que dê lá para melhorar o armazenamento ou até a parte de refrigeração do tomate, por exemplo, se a gente for relacionar o tomate aqui. Então, nós temos que optar, devido à escassez de dinheiro. Então, é uma escassez econômica. Agora, o que e quando produzir? Então, considerando essa escassez que vocês viram ali, que pode existir, de recurso para a produção, a sociedade ela tem que escolher dentro de um leque de possibilidades, pessoal. Pois e quantos produtos serão produzidos? E quais? Então, é necessário fazer escolhas. Se eu não posso produzir aí, no caso da cidade de vocês, não tenho opção de produção de tomate, vamos supor, e vocês viram que daria para ser a soja, ok. Só que vocês viram que a soja é muito caro para a produção. E daí vocês fizeram a opção da madeira. Então, isso é uma opção. Aqui a gente tem um leque de opções, só que vocês deram uma opção, né, que é de acordo com a realidade que existe na cidade. Então, como produzir? Os produtores eles escolherão os métodos de produção mais eficientes, ou seja, com o menor custo de produção possível, senão não dá para fazer a produção. Já para quem produz, então, os produtores eles escolherão os métodos de produção mais eficientes, que dão mais resultado, ou seja, com o menor custo possível também. Então, às vezes, não é somente o preço que está aqui em jogo, nós também temos a qualidade. A qualidade também, o produtor ele quer fazer um produto de qualidade e também vender esse produto de qualidade. Então, vamos agora entender o que são os bens de serviço de uma economia.
Bens, palavra bem, ela pode se entender que é tudo aquilo que permite satisfazer determinada necessidade humana. Então, quando nós estávamos falando em necessidade humana, entra então o conceito de bem, da palavra bem. Então, é tudo que vai satisfazer. No caso, para conversar agora, qual é a sua maior necessidade humana hoje? Essa necessidade pode ser comprada ou não? O que vocês me dizem? 2 minutinhos. Ó, presta atenção aqui. Pessoal, qual a maior necessidade humana hoje? Essa necessidade pode ser comprada, sim ou não? Qual é a maior? Mas a maior, você acha? Alimento? Pode ser alimento, que mais? Sofre. O pessoal da sofre com esse frio, né? Agora que nós estamos no inverno, então algumas pessoas não têm o que vestir. Então é uma necessidade. Isso, algumas pessoas moram na rua. Então existem vários tipos de necessidades, né? Todas elas, nem todas elas podem ser compradas, que podem ser solucionadas. Certo? Então, a gente já percebeu que os bens econômicos são uma necessidade classificada em alguma situação, né? Então, vocês falaram ali que algumas podem ser compradas, como alimentos. Então, são caracterizados pelo esforço humano para a obtenção desses bens. Então, seria o alimento. Esses bens têm como característica básica um preço. Então, vocês pagam pelo alimento. Além de serem escassos, às vezes são limitados. Então, o carro, roupa, alimentos. Qual outro exemplo que daria para nós relacionarmos ali como escasso? Carro, roupa, alimentação, que mais? O que mais vocês acham? Qual outros alimentos que vocês acham que pode ser considerado como escasso? Além dos que já falaram. Hã? Escasso. Não consegue comprar. Daria para relacionar remédios, que vocês falaram aí, que eu vi. Dependendo do valor do remédio e a condição financeira da família, às vezes não consegue, né? Comprar o remédio, às vezes acontece. Ok. Então, se a gente for, ó, se sua resposta para a segunda pergunta foi não, não pode ser comprada, classificamos essa necessidade de bens livres, tá? Se alguma das necessidades não consegue comprar. Então, são os que existem em quantidade ilimitada e podem ser obtidos com pouco ou nenhum esforço humano. Por exemplo, a luz solar. Precisamos tomar sol. O mar, o ar que respiramos, esses são considerados bens livres, pois, de certa forma, eles atendem às necessidades humanas. São bens livres, pois não possuem preço. Não é precificado o ar que você, né, está consumindo aí no ambiente. Por exemplo, de sala de aula. Ninguém está cobrando para você respirar. A luz solar. Aí tem sol hoje? Sim. Tem, então. Então, esse solzinho aí com esse frio, também não tem preço. Você consegue se aquecer com um pouco de sol. Então, são bens ilimitados e que você não precisa pagar para isso. Ok? Bem, nós temos aí como classificar os bens econômicos. Então, vamos classificar em 2 grupos. Primeiro grupo, a gente vai chamar de bens imateriais ou serviços.
esses imateriais e os serviços, nós podemos falar em atendimento médico, serviços com advogado, serviços de transportadora. Quando você pede alguma coisa lá vamos supor, de uma empresa que vende sanduíche, pastéis e te entrega em casa, pensando na importância desses exemplos que eu estou dando, que os serviços eles não podem ser estocados. Eles vão para a tua casa, você consome e deu. Né? Você consome naquele momento, ou você fez o pedido para isso. Então, são chamados bens imateriais, ou serviços são intangíveis. Esse intangível ali significa que ele não pode ser tocado nem medido. Tá? Já os bens materiais, nós temos outra situação. São bens tangíveis, ou seja, são aqueles que são palpáveis, possuem corpo, forma, matéria. Por exemplo, alimentos, roupas, livros. Daí você pode ter em grande quantidade na sua casa. Tá? Pode estocar, você pode guardar, você pode dar, vender, né? Até mesmo comprar um produto com várias unidades. Ah, eu comprei lá um sabão em pó. Comprei várias caixas e estoquei. Então, é um bem material. Então, ele é tangível, certo? Tem uma diferença entre um e outro. Os serviços, eles não são tangíveis. Tá? O que você pediu lá como serviço de transportadora é uma entrega. Então, não tem como você armazenar ali como um bem material, certo? Não o serviço, e sim o produto. O produto é outra história, tá? Nós estamos falando do serviço da pessoa que faz o serviço. Bens materiais, nós temos os bens de consumo e os bens de capital, que foi também falado no vídeo. Então, os bens de consumo podem ser duráveis e não duráveis. No caso, alimentos, gasolina, bebida. Já os bens de capital são os bens que permitem a produção de outros bens, como máquinas, equipamentos, computadores, instalações. Então, existe uma diferença entre um e outro. Tá? E esses bens de consumo, por eles serem duráveis ou não duráveis, o durável é um exemplo como móveis da tua casa, o livro, o carro, o computador. Ele vai durar por um tempo, né? Ele tem um período de duração, mas ele é considerado durável. Em síntese, então, eu gostaria que vocês anotassem essa síntese. Vamos lá. Bens livres. São bens livres, pois não possuem preço. Bens econômicos. Têm como característica básica um preço, além de serem escassos. Nesses bens econômicos, nós podemos reclassificar eles em bens materiais e bens materiais ou serviços. Bens de consumo, bens de capital, e esse bens de consumo, ele vai ser durável ou não durável. Então, anotem aí esse esquema, é uma síntese do que a gente viu. 2 minutinhos para anotar, pessoal. Enquanto eles estão aí anotando, me responde aqui, eles estão com acesso ao Classroom? Ainda... Acho que agora já dá. Então, eu postei das 7 disciplinas que eu trabalho com eles, eu postei todo o material que eu já trabalhei ou que vou trabalhar nessa semana, tá? Tá tudo postado. Então, o trabalho que eles vão fazer para a semana que vem também nessa disciplina é fazer uma síntese das 4 aulas, tá? Essa disciplina, essa de hoje eu fecho com 4 aulas. Soraya, aí só que tem que agendar o laboratório de informática e tem que ser uma aula deles sendo com você. Mas eles não têm acesso ao Classroom em casa? Esse tem.
Pois é, daí eles podem ir fazendo o resumo deles no caderno. Já está tudo postado lá. É só acessar as aulas, as 7 aulas que nós temos na semana. E daí acesse a aula e veja lá, em forma de itens, pode ser. Por exemplo, essa disciplina, pessoal, já foram 4 aulas. Então, vocês vão fazer para a próxima semana a mesma coisa que vão fazer para a informática. Deu nosso tempo. Deu nosso tempo, então tá. Até amanhã. Tchau, pessoal.